Pedro reverbera, Pedro Bomba reverbera. Eu tô aqui com Pedro Bomba. Bomba por quê, Bomba? Bomba porque, na verdade, todo mundo pergunta quando é por que bomba, eu digo logo que é porque daquela música do Chacabon, lembra? Para dançar isso aqui é bomba, para remexer isso aqui é bomba. É mesmo? Mas é daí? Não, mas não é daí não? Essa é a história que eu conto para brincar um pouco, mas o Bomba de Pedro Bomba veio da poesia O Homem Bomba, né? Que foi onde... Do Drummond, não é? Não, a poesia que eu escrevi. A poesia que você escreveu, porque tem uma poesia do... tem a bomba do Drummond. Já era pra você essa poesia, O Homem Bomba eu escrevi por conta das manifestações, do processo das manifestações de junho, né, 2013 e tal. E aí, como a poesia se chamava Homem Bomba, as pessoas começaram então a chamar de Pedro Bomba, e eu então aceitei, adotei e ficou. Na verdade, Pedro Bomba, sabe como é o nome dele? Pedro Álvares, é isso? Alves. Alves? Eu pensei que era Álvares. Não, eu já estava colocando você como um cara... Não me coloque não, nesse papel não. Pelo amor, é uma bomba, né, isso aí. Olha, me diga uma coisa, como é que surgiu, como é que você conheceu o Alan Jones e surgiu o Sarau de Baixo, essas coisas? Pois é, na verdade eu comecei, eu escrevo desde os meus 14 anos, 15 anos de idade, assim. Minha escola é o hardcore, né, é o movimento do punk hardcore. Então eu canto numa banda de hardcore há 15 anos. Canta ainda? Canto ainda. Numa banda de hardcore há 15 anos. E eu sempre escrevia as letras da banda e tal. E aí teve um momento dessa trajetória com a banda que a gente deu um tempo, né? Paramos, o baterista foi estudar fora e tal. E aí a gente parou. E aí foi nesse momento que eu conheci Alan Jones. Que eu parei de tocar com a banda, de cantar o que eu escrevia. E aí conheci com Alan Jones a ideia do recitar a poesia, né? Da performance e tudo mais. E aí foi quando a gente começou a se conhecer e a trocar algumas experiências, né? Eu com a música, ele com o teatro, e a gente começou a formular algumas coisas junto e tramar, e meu irmão, a gente precisa fazer... Chegou um momento que esgotou a ideia de que a gente tinha que ficar só conversando e trocando, a gente precisava explodir em outros lugares também fazer. Explodir, exatamente. E aí a gente foi numa... Alan Jones já andava no movimento dos saraus. E aí teve um dia que ele foi no Sarau Ben Black lá em Salvador, conheceu o pessoal lá, Nelson Maca, né? E aí ele falava, pô, a gente tem que ir lá, só que era numa quarta-feira, justamente na quarta-feira, na semana, e ficava bem difícil da gente sair de Aracaju para ir para Salvador. Só que aí teve, em 2012, no dia 1º de maio, no dia do trabalhador, era feriado e a gente caía numa quarta-feira. Aí a gente pegou o carro daqui e se picou para Salvador. Aí foi a primeira vez que a gente se apresentou juntos, né? Os dois em cima do palco recitando, um recitava um, outro recitava outro. E aí a gente parecia menino besta, assim, babando, assim, sem acreditar. Cada um recitava uma poesia, se abraçava e ria, foi muito engraçado, assim. E aí a gente conversou muito com o Maca sobre esse movimento dos saraus e tal. O Maca recebeu bastante a gente de uma forma muito boa. E aí a gente voltou eu lembro muito bem, assim, pra mim foi marcante essa visão, assim, que é a gente voltando de Salvador pra Aracaju e dizendo, a gente precisa fazer alguma coisa, e, sabe, e dirigindo e pensando e formulando, e aí foi o que deu aí. A gente resolveu, voltou pra Aracaju, começou então a instigar essa ideia nas pessoas, né, daqui alguns amigos. Aí eu lembro que a primeira reunião do Sarau de Baixo foi lá em casa, tinha 4 pessoas, era eu, Alan Jones, e mais uma menina do rap e Smash também. E aí, enfim, a gente começou a pensar, vamos fazer a onda, né, que a gente vai fazer e tudo mais. Aí foi quando surgiu a ideia de fazer debaixo do viaduto do Dia, que é do lado de um grande terminal de ônibus da cidade, é um ponto central na cidade. E aí a gente, vamos fazer na rua, e aí todo mundo quando falou, vamos fazer na rua, aí todo mundo já que tava colando na ideia começou a perguntar, porra, será que não vai colar a polícia? E a polícia? E se a polícia baixar? E se a polícia, sabe? Sempre aquele receio, aquele medo. Só que acho que a escola do hardcore me ensinou muita coisa, principalmente nesse lance de fazer as coisas, sabe? Sem precisar de ninguém ou de apoio de ninguém e tudo mais, mas fazer porque a gente acredita na coisa e vai lá e faz, e liga, e se não tiver energia a gente puxa uma gambiarra, sabe? E é assim que funciona o Sarau de Baixo. Então, foi meio que uma ideia de vamos, e rolou o primeiro. Aí o primeiro sarau a gente fez com um gerador, a gente alugou um gerador, aí no meio do sarau a gasolina acabou do gerador.
Aí a gente ficou naquela e agora compramos gasolina, na hora era aquele nervosismo, aí fomos botar gasolina, derramamos a gasolina no gerador todo, aí o gerador pifou, aí ficamos sem nada, aí eu tinha um pandeiro dentro do carro, aí pegou o pandeiro, aí os meninos do rap já começaram a bater pandeiro, aí já começou a fazer embolada, rima, e ali foi o Sarau de Baixo, o primeiro, e o segundo agora a gente vai fazer o seguinte, vamos chamar um eletricista amigo nosso, aí fomos no domingo lá, botamos a escada lá e pronto, e aí isso. E já tem 2 anos, praticamente 2 anos que vocês estão aí pro Sarau de Baixo. Exatamente, aí. Pedro, você não tem livro publicado, você prefere fazer o que você chama de quê? De poema? Como é? Musicopoesia. 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 Que é exatamente fazendo gravações e soltando isso aí, né? Isso é uma discussão muito forte, assim, aqui em Aracaju, na nossa produção, principalmente com a galera do Sarau de Baixo, que é a força que a nossa oralidade tem, assim. Então a gente muitas vezes ficava naquela... de ser sempre a única forma de divulgar a nossa arte, ser o livro, assim. E a gente ficava buscando, porra, será que deve existir outras formas de a gente conseguir divulgar a nossa poesia? Vamos tentar buscar isso. E aí a gente começou nessa onda de querer gravar. E aí eu comecei em casa, gravando em casa, assim, no computador mesmo, de uma forma bem artesanal, eu gravava poesia e aí começava a brincar com ela, buscando os ritmos da poesia, então e ali eu já ia tentando encaixar outros instrumentos que podiam, sabe, entrar naquela onda, assim, numa perspectiva em que a música não entrasse na poesia como trilha sonora somente, porque sempre tem aquele lance, assim, vai recitar uma poesia com uma banda, tal, aí você começa a recitar a poesia, o cara da guitarra pega a guitarra e começa a dar uma dedilhada, assim, aí atrapalha mais do que ajuda, assim. Então é aquele lance de fazer a trilha, né, vou fazer a trilha sonora pra poesia e tal. E também a poesia não entrar na música para virar letra somente e perder a sua força, que é a força do recitar, da palavra. Então essa ideia do musicopoesia é meio que um experimento que a gente está fazendo aqui, que colocando a palavra como maestro dessa tensão, na verdade, entre a música e a poesia. Aí comecei a gravar isso dentro de casa, começava a gravar e começava a viajar dentro de casa, né? Olhava para os objetos, pegava um copo d'água, aí jogava água por cima, aí pegava uma tampa de ventilador, aí passava a caneta, já dava um efeito, aí já ia trazendo alguns elementos para dentro da poesia. E aí fui gravando, fui divulgando e a coisa foi dando certo, foi se espalhando. E aí tá indo, e tá se espalhando, e assim eu tô achando bem interessante essa forma de divulgar a poesia, assim. Quem quiser ouvir, saber mais sobre você, tem um lugar em que você concentra essas gravações? No SoundCloud. SoundCloud, .com, Pedro Bomba Poesia. Lá tem 12 musicopoesias lá. Mas ele vai fazer uma pra gente agorinha. E muito obrigado pela fala. Reverbera. O nome que se dá ao amor, seja ele qual for ou qual tipo seja, no primeiro gole de cerveja mole e mergulhe as palavras. Talvez você saiba que arame que fura farpado mata o amor de infarto, que não é brincadeira. Cerca, cercando, gaiolando, prendendo, os braços abafando, o amor se encolhendo, quase se convencendo de que é assim sempre. O amor abafa a gente que nem polícia faz. O amor é assim, né, rapaz? Corrente que prende, parem. A minha boca fala de outro amor. Amor coragem, que é alicate cortando cerca de qualquer pastagem. Amor coragem que age sem máscara, sem disfarce, que escreve na própria face as marcas da vida. Essa ideia fudida de propriedade vai deixar de existir. Coragem, amor, coragem, pois as pernas são para caminhar, para correr da repressão, para subir ladeira, dançar na rua, chuta bomba de opressão. As suas pernas, amor, são para se confundir com as minhas. Quando nessa estrada tu caminhas e vai longe, e vai porque carrega de monte o movimento das coisas. Coragem, amor, coragem, para derrotar as dores que perseguem esses dias, para derrotar a apatia, a mais-valia e, claro, a presidente. Eu sei que nessa cidade tem um monte de gente que não tá nem aí pro que se diz. Eu sei, eu vi, eu ouvi, mas é que a coragem é assim, rebelde, ousada, não respeita nada, e quando se junta com amor, ela é o que há de mais revolucionário. Coragem, amor. Coragem. Yeah!